Graças a Deus, mais uma noite, o Senhor nos permite estar na sua presença. Estamos num título da campanha muito forte, Tempo de Recomeçar. Tempo de Recomeçar é o título dessa campanha, onde o Senhor tem falado com os nossos corações e mudado a nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem o maior prazer em recomeçar algo incrível na sua vida, restituir, transformar, fazer o sobrenatural acontecer. Estamos nessa quinta-feira que o Senhor nos permite estar. Você que está na sua casa, é um prazer enorme de poder cultuar com você e você fazer da sua casa uma igreja. Que o Senhor possa abençoar, tocar no seu coração, transformar a sua vida, que os louvores possam incendiar e a palavra possa trazer transformação para você. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, é um prazer enorme de você estar junto com a gente. Graças a Deus que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua vida e Ele é o plano perfeito. Abra sua Bíblia, Eclesiastes 3, o verso de número 1, que é o título dessa campanha, que você crave isso dentro do seu coração, porque eu sei que o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado com essa casa. Esse altar tem sido um lugar onde pessoas têm recebido transformação de vida pelo poder da palavra de Deus. Esse altar tem sido um ajudador, esse altar tem trazido pessoas a viver o sobrenatural do Senhor, e não vai ser diferente hoje na sua vida. Cremos no Deus do sobrenatural. Eu ainda creio em milagre, eu ainda creio em restituição, eu ainda creio que Deus pode mudar a vida do ser humano, eu ainda creio que Deus pode fazer um sobrenatural, mesmo diante do diagnóstico da vida, mesmo diante do diagnóstico do médico. Sabemos que Deus é o médico do médico, é o Senhor do Senhor. O Senhor é grande e Ele é poderoso no nome de Jesus. Então, que você já tenha essa certeza dentro do seu coração. Verso de número 1 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por que o Senhor revelou esse texto no coração do nosso pastor, que é o anjo da igreja? Porque o Senhor quis estabelecer algo para mim e para você nessa noite, para que você entenda que o momento da dor vai passar e tem um momento da alegria. Eu quero que você entenda que diante das adversidades da vida, o Senhor consegue trazer para você clareza, paz, alegria. O Senhor consegue transformar, o Senhor consegue restituir. Por que restituir? Estamos vivendo dias de que pessoas estão abrindo mão da alegria, abrindo mão da paz, abrindo mão da vida com Deus. Mas a gente tem orado intensamente para que o povo de Deus, para que as pessoas consigam refletir ao ponto que consiga trazer de dentro de si, através do Espírito Santo de Deus, um recomeço na sua vida espiritual, um recomeço na sua vida com Deus, um recomeço na sua vida com o seu esposo, com a sua família, uma nova atitude, uma nova direção, para que você possa, no nome do Senhor, ser guiado, ser direcionado por alguém. Esse alguém se chama Deus, se chama Jesus. Que o Senhor possa restaurar, restituir, que aquela alegria que tem deixado de estar dentro de você, quando você buscava a presença de Deus, o Senhor possa trazer de volta. Que aquela paz que reinava dentro do seu coração, devido a tanta turbulência do mundo atual, o Senhor possa trazer de volta, o Senhor possa recomeçar isso dentro de você, que você possa ser cheio da presença de Deus. Porque assim como Davi disse uma coisa, peça ao Senhor, era um momento que ele pecou, ele errou, ele falhou, mas ele falou: Senhor, não faça de mim o teu espírito. É o teu espírito que me alegra, é o teu espírito que me traz paz, é o teu espírito que traz transformação de vida, é o teu espírito que me mantém de pé. Então que você possa ser transformado pelo poder dele nessa noite. Amando o coração, com os olhos fechados, eu convido você a orar junto comigo. Eu quero que você ore renunciando agora. Lança agora no altar do Senhor a tua vida. Lança no altar do Senhor como se fosse o último culto da tua vida hoje, como se fosse o último culto que você tivesse na presença de Deus. Começa a orar, começa a dizer para Ele: Pai, eu entrego, eu me lanço na tua presença. Eu sei que o Senhor é o único que pode fazer o sobrenatural acontecer. Eu creio no seu poder, eu creio na sua graça, que o Senhor possa transformar, meu Pai, nessa noite, o meu coração, a minha mente, que o Senhor possa envolver-nos na sua glória, no seu poder.
entregamos em Tuas mãos a nossa vida, em Teus cuidados, tudo que temos e o que somos. Então envolva-nos na Sua glória, envolva-nos, Senhor Jesus, o Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de curar, de transformar corações, de limpar de uma vez por todas a tristeza da alma. Que o Senhor possa, meu Pai, ferver, meu Pai, esse lugar com a Tua Shekinah. Que o Senhor possa, meu Pai, incendiar. Que o Senhor possa tocar os louvores nessa casa e usar as nossas bocas para Te louvar, para Te bendizer, porque nos colocamos como os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade nessa noite. Que a Tua palavra incendeie e fale com o nosso coração. Entregamos esse culto, essa campanha nas Tuas mãos e agradecemos a Ti por mais uma noite que o Senhor nos permite estar na Sua presença, porque o melhor lugar que podemos estar é na Tua casa. O melhor lugar que podemos estar é diante da Tua presença, em nome de Jesus. E vamos adorar. Aleluia. Aqui, vendo entre nós, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, Te adorarei, Te adorarei. Aqui, operando milagres, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, Te adorarei, Te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Adora Ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Declare. Estás aqui, tocando os corações, Te adorarei, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, curando multidões, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando história, Te adorarei, Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és.
é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aplauda o nome dele mais forte, em nome de Jesus. A ele toda a honra e toda a glória. Sabe por que eu pedi para você aplaudir mais forte? Porque você tem um Deus que não falha. Ainda que a figueira não floresça, Deus é contigo, irmão. Estamos passando por um momento muito difícil no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa casa, na nossa família, nas nossas igrejas. Mas o Senhor está conosco, amém? Diga assim para o seu irmão: não desanime, porque isso vai passar em nome de Jesus. Glória a Deus.
situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, aleluia, na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, me alegrarei em ti, Senhor Jesus, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto
fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia! Glória a Deus, com a mão no coração, com os olhos fechados, vamos orar. Vamos fazer uma oração para que Deus venha restituir, para que Deus venha trazer um tempo novo. Vamos orar para a nossa nação, vamos orar para a nossa família, vamos orar para que Deus venha incomodar corações, para que pessoas se voltem para o Senhor. Você conhece alguém da tua casa, alguém da tua família? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor possa tocar em corações e quebrantar, tirar o coração de pedra e colocar o de carne, que o Senhor possa fazer o sobrenatural, Pai, no nome de Jesus. Oramos agora, meu Pai, pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Oramos, meu Pai, no nome de Jesus, por cada familiar, por cada amigo, meu Pai. Que o Senhor venha de encontro agora. Que o Senhor, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, quebra o coração de pedra. Desfaz, meu Pai, no nome de Jesus, aquilo, meu Pai, que tem tentado contra a vida do teu servo e da tua serva. Muda a história, meu Pai, transforma. Oh, meu Pai, faça um recomeço, um tempo novo na vida dele, um tempo novo na vida dela, no casamento, no trabalho, na empresa, Pai. Muda a história, transforma, Pai, de uma vez por todas, de uma maneira sobrenatural. Clamamos agora, meu Pai, por cada um aqui, meu Pai, nessa corrente de oração, para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor, meu Pai, venha operar sobre ele, operar sobre ela. Oh, meu Deus, às vezes entrou aqui, meu Pai, nessa noite, cansado, entrou aflito, entrou, meu Pai, precisando, meu Pai, de ouvir a tua voz, entrou precisando, meu Pai, de sentir a paz do teu Espírito. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, para ela isso, que o Senhor possa visitá-lo nessa noite, transformando, mudando, meu Pai, a concepção, tirando, meu Pai, a venda dos olhos. Traga ele para viver a tua realidade, traga ele para viver a tua promessa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus bem forte. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Que coisa gostosa é poder adorar o Senhor. Que coisa linda é poder estar na presença de Deus e sentir Ele se manifestar no nosso meio. Pode se assentar. Que coisa linda, queridos. Graças a Deus que o Senhor nos permite essa oportunidade. Todas as vezes que Deus permite você estar na casa do Senhor, assim como eu vejo, eu entro por aquelas portas e eu digo assim: nossa, mais uma noite que Deus me deu de oportunidade. Mais uma vez o Senhor me deu a oportunidade de poder estar na casa do Senhor. Então eu vou aproveitar cada minuto, cada segundo. Graças a Deus que o Senhor poupou. Quantas pessoas, querido, que você conhece, quantas pessoas que passou pela tua vida, que dizia que amava, que está com o Senhor, hoje, né, escolheu outros caminhos, e você firme na fé, e você buscando aí, ó, a presença de Deus no seu lugar. É um privilégio o que o Senhor tem feito, é um privilégio o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, quero que você de verdade mesmo se sinta um privilegiado no nome do Senhor Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia junto comigo.
Abra em Levíticos 27. Levíticos 27. E o verso é o verso de número 30. Levíticos 27, o verso é o verso de número 30. Olha o que diz a palavra do Senhor. Levíticos 27, 30 diz assim: olha o que diz: também todos os dízimos do campo, semente do campo, do fruto da árvore do Senhor, santas são ao Senhor. Qual que é o contexto disso? O Senhor, Ele tem sobejado sobre a nossa vida. A gente tem visto a graça de Deus se manifestar na nossa vida. Você tem vivido isso. O sobrenatural tem te visitado quando Ele tem te visitado. Quando não tem faltado sobre a tua mesa. Quando não tem faltado sobre a tua casa. Quando você consegue se deitar e dormir e não sentir o frio porque tem um cobertor, foi a graça do Senhor sobre a tua vida. Foi a graça do Senhor que mantém a sua casa. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. A misericórdia dele. E diante desse texto a gente consegue entender que o povo decidiu no coração, devido a uma direção, a ser grato ao Senhor, a externar sua gratidão, externar sua fidelidade. O povo, quando decidiu fazer por onde, ele disse assim: poxa vida, o que faremos para agradar um Deus tão grande? Um Deus que é dono do olho da prata, um Deus que não precisa de cereais, um Deus que não precisa de trigo, um Deus que não precisa de animais. O que Ele espera de mim, de você? É o valor do cereal? Não. É o valor econômico seu? Não. É a sua fidelidade, é a sua gratidão, é a sua generosidade. Sabemos que o nosso Deus tem sido generoso com a gente. E graças a Deus Ele tem colocado um lugar como esse, chamado Igreja Presbiteriana Renovada, aqui no Arroio, onde pessoas têm entrado por aquela porta e têm sido alimentadas da palavra de Deus. Onde pessoas têm entrado por aquela porta, casamento tem sido transformado. Pessoas têm largado droga, pessoas têm largado vícios. Porque o altar tem falado com elas. Por quê? Porque o Senhor abençoou essa casa, e essa casa tem sido um canal de bênção, como diz a Bíblia. Tem sido luz desse mundo e sal dessa terra. Por quê? Porque existem pessoas nesse lugar que conseguem externar sua gratidão no altar, através do seu dízimo, através da sua oferta, e manter essa casa de pé. Eu tenho encontrado pastores no meu salão dizendo: olha, eu fechei a igreja, olha, eu fechei a outra, olha, a gente foi para a sede. Aí eu, conversando com o meu pastor, eu falei: pastor, por quê, pastor? Porque falta união. Por quê? Porque se estivesse unida também no propósito difícil de hoje, estaria tudo aberto, querido. Por quê? Porque aquele que frequenta, ele enxergaria para dentro de si, dizendo assim: a minha igreja está passando de uma situação difícil, então agora que eu vou segurar a corda junto com o pastor, agora que eu vou fazer meu compromisso ser muito maior. Porque naquele lugar meu casamento foi restaurado, naquele lugar eu perdi vícios, naquele lugar foi onde o Senhor tem abençoado. Eu tenho visto isso. Fechou? Fechou. Parou? Porque não era de Deus. Olha o que eu tenho citado. Porque debaixo disso, para, gente. Fechou porque o povo só sabia receber, mas não sabia externar tua gratidão para a casa do Senhor. E que esse lugar perpetue anos e anos até a gente construir a nossa igreja, cara. Que o Senhor possa mover dentro do teu coração generosidade, fidelidade, gratidão com a casa do Senhor, onde pessoas têm sido transformadas, onde o Senhor tem ministrado salvação e transformação de vida a cada coração. Se coloca de pé, por gentileza. Separa o seu dízimo, separa a sua oferta, que eu quero orar com você. Eu quero declarar com você. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Mesmo diante de momentos difíceis que estamos vivendo, eu creio na prosperidade de Deus. Eu creio na intervenção de Deus. Eu creio ainda em portas que irão se abrir.
Eu creio ainda que comércios não irão quebrar no nome de Jesus. Eu creio ainda na intervenção de Deus na vida daquele que serve, na vida daquele que está na presença do Senhor. Com a mão no coração, os olhos fechados, Pai, em nome de Jesus, apresentamos o nosso dízimo, apresentamos a nossa fidelidade, a nossa gratidão, o nosso respeito. Sabemos, meu Pai, que muitos lugares, meu Pai, não teve essa união, por isso que portas se fecharam. Mas diante de todo esse desafio que o Senhor nos colocou, que está diante de nós, estamos dispostos, meu Pai, a abraçar essa causa, externar, meu Pai, a nossa fidelidade, externar, meu Pai, a nossa gratidão com a casa do Senhor, onde temos recebido ministrações que têm mudado a nossa vida, onde louvores têm sido entoados que têm quebrantado o nosso coração. Então, meu Pai, decidimos ser gratos, decidimos ser ofertantes, decidimos ser dizimistas, não pelo aquilo que o Senhor tem a entregar para nós, porque o Senhor já fez tudo pela gente. Então receba, meu Pai, no alto céu o nosso dízimo, a nossa oferta, para manter a casa do Senhor, o órfão, a viúva e o necessitado, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem ofertar e dizimar com alegria, em nome de Jesus. Como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Cante. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Queridos, vamos para a palavra do Senhor. No final nós cantamos mais um louvor. Queria convidar o meu amigo, o presbítero Rodolfo Duarte, que estará ministrando a palavra nessa noite, o quarto elo da campanha. Querido, tive o prazer de conhecer através da vida do evangelista Eliseu Júnior, do Ramon, damos amigos em comum. Esteve conosco no Café com Fé e foi bênção, uma pessoa a qual a gente passou a admirar. Toda sexta-feira à noite, lá em casa, nós já tem um encontro marcado, já põe na televisão lá para Sexta Crente, né? Aleluia, bênção. A esposa do nosso querido presbítero Rodolfo Duarte não pôde estar hoje, está grávida, está com aqueles sintomas de gravidez, isso é uma bênção. Vai ser segundo filho que vai chegar, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Igreja, se coloca de pé, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus usará o profeta para falar conosco nessa noite, amém? Pai, te dou graças, Senhor, pela vida do teu servo, do nosso amigo, Senhor, presbítero Rodolfo Duarte, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua graça, que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos, um canal de bênção para a tua igreja. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir de ti, Senhor. E eu sei que ele será um instrumento nas tuas mãos para abençoar este lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz: aplaudir ao Senhor com alegria bem forte. Fica à vontade, querido. A sua hora que acaba. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Por gentileza,
Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Quero ler 3 versículos deste capítulo. Lucas 15, versículo 11, 12 e 13. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, ou lhes repartiu a fazenda. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Podeis tomar assento. Quero pedir um favor aos irmãos, que se possível, deixe a Bíblia aberta no texto que acabamos de ler, para que a gente vai decorrendo alguns outros versículos mais. Antes de eu ministrar a palavra, preciso louvar e engrandecer a Deus por esta oportunidade de estar com vocês nesta noite. Para mim é um motivo de muita alegria e muita honra estar aqui nesta noite. Agradecer a pessoa do pastor Henrique pelo carinho do convite, por todos os irmãos que nos receberam muito bem. Estou contente. Trago um abraço e uma saudação da minha esposa, irmã Rayane. Creio que numa próxima oportunidade ela estará conosco, já com um bebê no colo. Glória a Deus. Estamos felizes, mas devido a esta gravidez, ela foi impedida de estar aqui nessa noite. Mas eu louvo a Deus por isso. Deus sabe o que faz, Deus sabe. Trago uma saudação do meu pastor a toda a igreja, pastor Valmir Nazário, que nos abençoou para estar aqui nesta noite. Meus irmãos, eu quero ser bem direto nos meus comentários. Bem sabemos que Jesus, em toda a sua maneira de ensinar, ele cativava, ele atraía. Não é à toa que Jesus sempre era cercado de uma grande multidão, porque as suas palavras traziam esperança. E quem não quer ter esperança pautada em uma verdade imutável, que é a palavra de Jesus? Então tudo que Jesus falava e pronunciava trazia consigo paz, alegria, gozo, e isso fazia com que muitas pessoas começassem a o seguir. E Jesus, no texto em que acabamos de ler, uma coisa precisa ficar bem clara. O texto de Lucas 15 fala de coisas que se perdem, e fala também de coisas que se encontram. Coisas que se perdem fora de casa, coisas que se perdem dentro de casa, coisas que se encontram de fora para dentro, de dentro para fora. Só que nós precisamos entender a quem Jesus está falando. Nós precisamos entender a quem esta mensagem está sendo destinada. Jesus, na maioria de suas mensagens, ele fala por parábolas, por histórias. Ele utiliza desse método para atrair a atenção dos seus ouvintes. E no capítulo de número 15 ele vai iniciar uma parábola contendo 3 etapas. Nós bem sabemos que ele fala da ovelha perdida, fala também da dracma e fala dos filhos deste fazendeiro. Só que nós precisamos entender que no versículo de número 1 e 2 do capítulo 15, ele vai mostrar o destino da sua parábola. Ele vai mostrar quem é o destinatário. E isso é muito importante, porque senão a mensagem fica sem nexo. No versículo de número 1, a Bíblia diz que os publicanos e os pecadores
se aproximavam de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Jesus não afastava os pecadores. Jesus os acolhia. Talvez é por isso que eu e você estamos neste lugar. Porque ao invés dele nos repelir, ele nos atraiu para ele. E nós fomos surpreendidos pela sua maravilhosa graça. Então quando Jesus vê os pecadores, ele vê uma oportunidade, e isso é lindo. E eu já começo a ministrar sobre a tua história. Quando Jesus vê uma pessoa que sofre com os seus pecados, Jesus ele não enxerga os pecados, ele enxerga uma possibilidade de restauração. Os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os doentes, Jesus está dizendo. Eu vim para realizar um milagre na vida daqueles que necessitam de milagre. Os pecadores e os publicanos se aproximam. Quem é os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Mas se você for olhar em toda a temática, você vai ver que eles eram mal vistos pela sociedade. Me pergunte por quê. Só responde se todo mundo perguntar por quê. Porque além de cobrar impostos, eles roubavam e tiravam proveito no dinheiro das pessoas que iam até eles. Parece uma história vaga e distante de nós. Impostos, roubos, foi isso que proporcionou um levante na nossa nação. Os publicanos estavam surrupiando o nosso Brasil, mas a igreja acordou. A igreja viu que tinha voz, a igreja se colocou de pé, viu que estavam cobrando impostos absurdos e além disso estavam nos roubando, e a igreja se posicionou, e nós estamos vivendo uma renovação na terra, por intermédio da vida da igreja. Essas pessoas se aproximam, e no versículo de número 2, a Bíblia diz que um outro grupo, ele chega até Jesus, são os fariseus e os escribas. Os pecadores, aqueles que roubavam e defraudavam, estão com Jesus, assentados e participando de uma refeição. E isso para os fariseus e os escribas, que eram doutores da lei, era um insulto. Por isso que o versículo de número 2 diz: e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe os pecadores, e não só recebe, como se assenta para comer. Então entendamos, Jesus vai contar uma parábola para os fariseus que estão murmurando, porque ele está assentado em uma refeição com os pecadores. Se você quer tirar alguém do sério, principalmente cristão, retire ele da sua refeição. Crente ama comer. Jesus, sabendo que crente ama comer, qual é a primeira coisa que ele vai fazer para recepcionar a igreja no céu? 7 anos de um banquete. Oh glória! Crente ama isso. Mexeram na ferida do cristão, mexeram na ferida do crente, mexeram na ferida de Jesus, atrapalharam ele no meio da refeição. A Bíblia diz que os fariseus estão do lado de fora, porque eles não iam entrar. Se ver Jesus lá já era um insulto, você acha que eles participariam? Então de fora eles estão dizendo: está vendo? Como pode ser ele o Messias? Como pode ser esse o escolhido, o enviado de Deus? Recebe qualquer um, se assenta com eles e come. Jesus levanta da mesa, se dirige até eles, e aí se inicia a parábola. Então você consegue já compreender algumas coisas no texto. Você consegue entender que os pecadores não estão do lado de fora. Os pecadores estão do lado de dentro da casa. Os fariseus estão do lado de fora, e Jesus vai até a porta conversar com eles. Eu preciso estabelecer algumas coisas, já que vocês não estão suportando o que vocês estão vendo. Eu amo isso, porque Jesus não deixa pecador do lado de fora. Eu amo isso porque Jesus podia
detalhar, e escrever e decifrar. Eu me assentei com os doutores, mas não, eu estou assentado com os pecadores, porque eles carecem da minha graça e da minha misericórdia, eles carecem do meu perdão que eu posso proporcioná-lo. Por isso eu permaneço ao lado daqueles que carecem da minha graça. Mas tem muito fariseu. Sabe quem é o fariseu? É aqueles que faz prerrogativas, precipitam em suas palavras. É aqueles que julgam sem conhecer. São os fariseus. Mediante a lei que eles mal interpretaram, eles tiravam julgamentos e diziam: esse pode, esse não. Esse é o correto e esse não. E todas as vezes que essas pessoas chegavam até Jesus para confrontá-lo em seus feitos, Jesus os surpreendia e lhe contava uma história. Jesus olha para os fariseus e diz: está certo. Um certo homem tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa 99 no deserto para ir atrás daquela que se perdeu. Se na imagem dos fariseus os errados eram quem estavam sentados na mesa, Jesus estava dizendo diretamente: eu escolhi ir atrás deles, porque eu deixei vocês em segurança. João capítulo de número 1 vai dizer que ele veio para os seus. Ele veio para aqueles que estavam aguardando, porque a promessa já tinha sido passada e transmitida, e era deles o reino. Mas os meus o rejeitaram, viraram as costas. Por isso eu fui atrás daqueles que aos seus olhos estão perdidos, mas eu a encontrei. Oh glória, eu a encontrei. A Bíblia diz que ele enche de júbilo quando ele encontra a ovelha. Oh glória, ele não se cabe de tanta alegria que ele chama os amigos. Você consegue compreender o texto? Que Jesus está dizendo: quando alguém é recuperado por mim, há uma festa. Quando alguém oh, irmãos, entenda isso. Alguém estava junto com as 100 ovelhas, mas se perde, se desgarra, e Jesus se alegra, porque esta que se desgarrou, esta que se perdeu, vai recomeçar. Uma mulher tem 10 dracmas, perde uma. Jesus vai dizer que após ela perder, ela não mede esforços em gastar o azeite, acender uma lamparina, varrer toda a sujeira, para ir até diligentemente encontrar esta dracma. Jesus vai passando os seus ensinamentos, e os fariseus vão se alimentando daquilo tudo, e ele chega no versículo de número 11 e diz: havia um homem, e esse homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais moço, o mais novo, disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. Olha isso: pai, me dá a parte da herança, me dá aquilo que me pertence. E a Bíblia diz que o pai repartiu a eles a sua fazenda. Quem pediu foi o mais novo, mas o pai repartiu para os 2. No versículo de número 12, o pai está dividindo a sua herança entre o mais novo e o primogênito, entre o mais moço e o mais velho, e a gente nem percebe. O mais novo, a Bíblia diz que depois de não muitos dias, Jesus não especifica qual é a motivação, mas o texto, ele se revela por si só. O texto, ele automaticamente nos mostra qual é a motivação daquele mais novo em sair de casa. No versículo de número 27,
O irmão está indignado porque ele está vendo uma festa. Ele olha para o pai no versículo 28 e ele diz: eu não vou entrar. O pai tenta reconciliar. Então você começa a entender que o problema do mais novo nunca foi com o pai. A desavença e a intriga nunca foi com o pai, mesmo que ele está dando o pai como morto, pedindo a herança. O problema não está relacionado ao pai, está no convívio que ele tem com seu irmão. E o interessante é que ele não pega a herança e vai, ele pega a herança e fica. Talvez em um ato desesperado de tentar prosseguir. Eu não sei se acontece, se você conhece uma família assim, mas é raro os casos, é muito raro o que eu vou dizer aqui, em que uma casa onde tem mais de um filho, eles tenham desavenças. É raro isso, quase nunca você vê irmão brigando com o irmão, discutindo. Essas desavenças não acontece. Não acontece. Aconteceu poucas vezes comigo antes de cristão. Eu e meu irmão teve poucas desavenças, nada muito sério. Eu só fui atrás de uma arma para matar ele. Mas é coisa simples, é umas briguinhas, sabe? Aquelas briguinhas, aquelas desavenças. Acontece, não em muitas casas, mas acontece. Então a gente pressupõe que a desavença entre irmãos está separando um filho de um pai. O irmão, no versículo de número 28, ele está brigando com o pai, e em momento algum ele diz: meu irmão voltou. Ele diz: o teu filho. Ele não mostra nenhuma compaixão por aquele que saiu, se perdeu. Então você começa a entender que a intriga nunca foi relacionada ao pai. O problema nunca foi causado e motivado pelo pai, mas mesmo assim o irmão não consegue continuar dentro da casa. E a Bíblia diz que ele sai. Não diz que ele está motivado a errar, só diz que ele sai. Não diz que ele tem segundas intenções, só diz que ele sai. E sair não é o problema. Rodolfo, você está dizendo que sair da casa do pai não é o problema? Não, não é o problema. O problema é o que eu vou fazer lá fora. Sair de casa, todos nós temos que sair. Uns para trabalhar, outros para estudar. Os filhos, da medida que vão crescendo, vai começando a cursar o ensino médio, uma faculdade, tem que sair, tem que viver a vida, tem que seguir a sua história. Então o problema não está em sair, o problema é estar. O que eu vou fazer quando eu sair? E na medida que ele sai, com a parte da sua herança, que eu acredito pelo costume judaico, não era maior, era menor, porque a maior ficava com o primogênito. Se você for olhar a história de Israel, você vai ver que as maiores brigas e intrigas que teve foi entre o primogênito e os outros. Por quê? Porque ele sempre recebia mais. Por que Jacó conquistou o direito de primogenitura? Por que Jacó deu um prato de lentilha? Por que Jacó enganou? Porque o primogênito recebia a maior parte, a maior bênção, era o mais bem visto, era aquele que era lembrado na continuidade da genealogia. Então ele sai com uma parte, e a Bíblia diz que ele começa a viver dissolutamente. A palavra dissolutamente no texto significa como se não houvesse o amanhã. Não se importa com o dia de amanhã, importa o hoje, importa o agora, importa o momento. E há um risco nisso. Além dele estar fora, ele já não se preocupa com o seu futuro. E isso arranca dele todas as projeções. Isso arranca dele todos os projetos e sonhos. Porque o agora é o que me importa. O amanhã não me pertence e eu não tenho parte com ele. Uma pessoa que vive assim, ela não vive, ela sobrevive. Uma pessoa que não tem projeção do amanhã, Rodolfo, mas eu não tenho domínio
mas eu tenho projetos. Rodolfo, eu não tenho como assegurar que vai acontecer, mas mesmo assim eu sonho. Se nós vivêssemos como se não houvesse amanhã e todos os integrantes bíblicos fizessem assim, a história de José era banal. Porque se ele olhasse somente no hoje, ele estava no fundo de uma cova. Se ele olhasse somente no hoje, ele estava como escravo nas mãos dos midianitas. Se ele olhasse somente como hoje, ele era serviçal. Se ele olhasse somente como hoje, ele era alguém que participava de um cárcere. Mas ele tinha projeções. Eu sei aonde eu vou chegar, e Deus há de cumprir na minha história. Rodolfo, mas hoje eu estou vivendo o pior momento da minha história, e eu vim aqui para dizer para você: há um tempo de recomeçar, há um tempo de reprojetar. A tua história não acaba hoje. O dia vai passar, o sol vai se pôr e um novo dia vai raiar. As estações mudam e eu profetizo sobre a tua história um novo tempo e uma nova história. Aleluia. Ele sai como se não houvesse amanhã, e a Bíblia diz que ele desperdiça tudo. No 14 a Bíblia diz que veio uma fome sobre a terra que ele estava. A Bíblia diz que ele começou a padecer necessidades e ele vai atrás de um emprego. No 15 a Bíblia diz que o único lugar que ele encontra era cuidar de porcos em um chiqueiro. Você consegue entender o cenário? Alguém que por causa de uma desavença, alguém que por causa de uma má convivência com o irmão, abandonou todos os cuidados que o pai lhe propôs. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E Paulo, quando vai descrever sobre as armaduras do cristão, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele fala para nós nos revestirmos, antes dele falar cada peça da indumentária de um soldado, ele vai dizer: eu preciso te explicar quem é o teu aliado e quem é o teu adversário. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa intriga não é contra o nosso irmão. Paulo deixa bem claro: você precisa entender quem é adversário e quem é aliado. O problema é que nós estamos substituindo e trocando as coisas. Aqueles que eram para estar do nosso lado, a gente está fazendo de adversário e vira uma guerra. E a Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste, ele não vai resistir, ele vai virar ruína. Eu não tenho paz com meu irmão, eu não tenho comunhão com ele. Eu fico imaginando o pai: e eu? O que eu te fiz? O que eu te proporcionei? Rodolfo, você fala porque não é você que vive os conflitos, as guerras, as calúnias. E Deus continua te dizendo: e eu? Rodolfo, você não sabe as provações. E Deus está dizendo: e eu? O que eu te fiz? Rodolfo, você não sabe o que é que eu estou passando nesse tempo de pandemia. E Deus continua te dizendo: e eu? O que eu lhe proporcionei? Será que você consegue identificar que Ele está te preservando mesmo em meio a guerras? Eu não sei você, mas eu começo a olhar para a minha história e eu começo a deixar um monte de perguntas sem respostas. Por que é que eu não morri quando aquela arma foi apontada na minha cabeça? Por que é que eu não morri quando aquele acidente aconteceu na minha frente? Por que é, e as perguntas não se encontram resposta, e a resposta vem do céu: o que é que eu fiz por você? Rodolfo, não dá mais. Não dá mais. Não está dando mais para conviver. O irmão não perde, quem perde é o pai. O pai que fica com o filho a menos, o pai que sofre essa perca. A Bíblia diz que ele tem desejo de comer aquilo que os porcos estão comendo. Ele
tem desejo, mas nem a comida. Olha como o texto é rico. Ele desejava comer as bolotas, alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. O porco no texto estava sendo mais bem tratado do que o filho sem o pai. Você consegue entender isso? Você consegue perceber que os porcos, até os porcos tinham alimento e ele não? Ele desejava, e o dono dos porcos dizia não. Mas glória a Deus pelo versículo 17. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com a fazenda de meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com a outra parte que sobrou da casa do meu pai. Levantar-me-ei e voltarei para a residência, para as terras. Aquilo que importava para ele no início do texto já não faz a maior importância agora, pastor Henrique. A Bíblia diz que ele diz: levantar-me-ei, e tudo que eu preciso é do meu pai. Por que ele não disse que ele vai voltar para a fazenda? Porque ele não tinha mais direito. A fazenda que ficou era do irmão. Por que ele já não quer mais ser filho? Porque ele sabe que quem comanda agora não é o pai, é o irmão. Por mais que o pai está vivo e eles deram como morto e aceitaram a herança, o que tem de posses e bens naquela terra não pertence ao pai, mas é a herança do outro filho, do mais velho. E ele diz: o meu irmão pode até não me aceitar, mas eu sei que enquanto ele viver, o pai nunca abandona o filho. Pode a mãe esquecer o filho que cria, todavia eu não me esquecerei de ti. O contexto é de dor, de percas e tragédias, mas é nesse contexto que o filho lembra: o meu pai ainda está vivo. O meu pai ainda está vivo, e a notícia que eu vou voltar pode ser perturbação para muitos, mas para o meu pai não. Eu já manchei o nome da família, eu já gastei tudo que tinha, acabei com metade da fazenda e das posses dele, mas ele ainda está lá. Eu deixo isso para a tua reflexão. Esta campanha está no quarto elo, e desde o seu início até o seu término, ela não está preocupada ou pautada em quem caiu ou deixou de cair. Esta campanha não está pautada em quantas vezes eu e você fracassou. Ela está pautada em quantas vezes você está disposto a se levantar e recomeçar. É porque a gente olha e a gente tem essas prerrogativas de pré-julgamentos, de preconceitos, e Jesus vai na contramão. Não me importa o quanto você caiu, importa o quanto você estiver disposto a levantar, para que eu recomece tudo na tua história. Levantar-me. É bom falar que ele caiu, mas é muito melhor em falar que ele se levantou. Para muitos a notícia da queda cai muito melhor com a notícia que Deus está levantando. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer que mais importa para Deus a tua disposição de levantar do que as vezes que você caiu. Por quê? Porque maior é a graça de Deus do que o meu e os teus pecados.
Glória a Deus, glória a Deus. Eu começo a olhar para a minha história e fazer uma introspectiva, e eu começo a ver que eu careço de misericórdia todos os dias. Alguém que estava no tráfico, alguém que estava nas drogas, no roubo, na mentira, no engano e na desobediência, o Pai me fez levantar e fez uma nova história, um recomeço para mim. Deus está dizendo para a tua história: não importa as tuas quedas, eu estou disposto a te levantar. Rodolfo, o meu casamento está em crise, é Ele mesmo que Deus vai restaurar. Os meus filhos estão em crise, é eles mesmo que Deus vai levantar. A minha história está falida, é a tua história que Ele vai levantar nesta noite. Eu sinto a graça de Deus nesta palavra. Eu sinto a graça de Deus nesta palavra. Não importa o quanto você caiu, importa quanto você está disposto a levantar. Na maioria das vezes que Deus chama alguém, Ele diz: levanta-te. Foi assim com Ezequiel, foi assim com Jeremias e tantos outros. Levanta-te. Coloca-se de pé, esforça-te. Mas eu estou caído, estou prostrado. A tua queda não me interessa, me interessa a restauração que eu tenho para a tua casa, para a tua história, para a tua família, para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua chamada, para a tua vida sentimental, emocional, financeira, espiritual. Eu quero restaurar, eu quero recomeçar. Esse é o assunto que o Pai tem para comigo e contigo. Levantar-me-ei. Não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um de seus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Olha isso no versículo 20. Vindo ele ainda longe. Vindo ele ainda longe, o pai avistou. O pai viu. E a Bíblia diz que, compadecido dele, ele corre, abraça e beija. Você glorificou, aleluia, mas você não sabe o porquê você glorificou. E outros não glorificaram, mas vai glorificar depois de entender. Quem está vindo é alguém que estava no chiqueiro. E quando a gente olha e vê a fazenda, como que a gente imagina um fazendeiro? Eu sou nascido em Minas Gerais, na cidade de Itapajipe. Eu sei, talvez você não conheça, mas existe. É pequeno, mas existe. E em Minas Gerais a gente tem um costume. Na minha família tem diversos fazendeiros. Tem vários familiares que possuem fazendas. A gente imagina um chapéuzão na cabeça, uma camisa xadrez, para dentro da calça jeans apertada e uma fivela desse tamanho, para dentro de uma bota que vai até na canela, 7 léguas. Mas a gente está falando de judeu. Para esse pai correr, lembrando que a sua vestimenta era semelhante a um vestido longo. As irmãs que já usaram vestido longo sabem o que eu estou falando e pode me corrigir se eu estiver errado. Para correr com um vestido longo, a primeira coisa, com dificuldade, que precisa fazer e para um judeu mostrar partes dos, por isso que ele usa até aqui e até embaixo, porque é vergonhoso mostrar partes do seu corpo. Mas quando o pai vê o filho vindo, quando o pai vê o filho vindo de chiqueiro, talvez os serviçais da fazenda vai o barrar, vai o impedir.
não corra, ele está fedendo porcos, não vai, ele está sujo. O pai imagina que todos vão pré-julgá-lo pela sua imundícia e que para a sua vergonha não seja maior. O pai decide passar a vergonha por ele. Ele mostra as pernas e ele começa a correr. Parece que eu conheço um que a Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes, ele tomou a forma de servo. Aquilo que era vergonha, ele levou sobre si. E Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi feito maldito pelos meus e os teus pecados pregados naquele madeiro. Sabe para quê? Para que alguém olhasse para você, mesmo cheio de falhas, começasse a olhar para ele e dizer: eu não compreendo o porquê é que ele age assim, morto, preso no Calvário, e ainda diz: está pago, está consumado, tetelestai, é meu, é minha. Para que esta vergonha? Para te colocar no céu de glória. Ele se fez pecador por nós, indigno por nós, para que a sua vergonha não fosse maior. Eu não sei se você viaja igual eu na Bíblia. Eu viajo, pastor Henrique. Jesus não é Deus? Sim ou não? Se ele é Deus, ele tem todo poder, onipotente. Só ele tem esse atributo. Só ele possui todo o poder. A Bíblia diz que todo joelho, no céu, na terra, debaixo, vai ter que se prostrar. Por quê? Porque o poder está nele. Ele é o poder. Ele podia descer na terra, falar: está perdoado o pecado de todo mundo, vamos para o céu. Mas a Bíblia diz que ele desce. Você consegue ver Deus preso num útero materno durante 9 meses, sem manifestar a sua glória, poder e majestade que ele tinha. Você consegue perceber isso? Que Jesus fez isso, sabe por quê? Pela minha e pela tua história. Porque ele não estava interessado na tua queda, e sim na tua restauração. Ele não estava interessado no ponto final ou na vírgula, e sim no recomeço. Ele estava interessado em te levantar e não te ver caído. Mas ele ficou 9 meses no ventre de uma mulher. Ele cresceu, iniciou o seu ministério, foi perseguido por pregar o amor e a paz, foi colocado em uma cruz. Sabe por quê? Para esconder a tua vergonha, para que os olhos virassem para o Pai e não para o Filho que estava imundo. Você consegue perceber o que o Pai fez para que eu e você pudesse recomeçar? Ele corre, estou falando de mim. Eu pensaria 55 milhões de vezes em abraçar alguém nessa situação. Você consegue imaginar o cheiro? Você consegue imaginar a cor? O Pai não. Não importa o tamanho do seu pecado, a graça dele sempre vai ser maior, e ele abraça. Eu falo isso e é Bíblia para a tua história. Não importa os teus erros, importa que a graça dele te restaura hoje. Se você quiser, ele muda toda a circunstância da sua história hoje. Se você quiser, mesmo que você esteja nesta situação, ele abraça e ele beija. Olha que lindo, eu já caminho para o fim. No versículo 21, o filho olha para o pai e fala: Pai, pequei contra ti e contra o céu, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, tudo que ele queria era ouvir a voz do pai. E o texto diz que o pai não fala com ele.
Ó a humilhação. Está vendo a minha situação? Aquilo que é considerado imundo para o Senhor, sabe, os porcos, foi lá que eu estava. Me perdoa, pequei contra o céu, todos os teus costumes, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O que ele espera? Fique em paz, eu estou aqui, meu filho, calma. Tudo isso não retirou a minha paternidade de você, filho, calma. Mas o pai não fala com ele. A Bíblia diz que na medida que ele se humilha, o pai vira para o lado e diz: meus servos, trazei devagar a melhor roupa. Por que o pai não fala nada para o filho? Por que o pai não indaga? Irmão, eu sou pai. Quem é pai, quem é mãe sabe o que eu estou falando. Quando o filho faz alguma coisa errada, quem são os primeiros a corrigir? O pai não corrigiu. O pai não falou nada. Eu olho para minha filha, eu já disse que não. Tá vendo? Por isso você fez o que não era para fazer. Olha o que aconteceu. Mas o pai não fala nada para ele. O pai vira as costas e diz: traz depressa uma roupa muito boa, a melhor, traz a melhor roupa, traz logo o anel da nossa família, coloca sandálias novas no pé dele. E o filho está do lado, talvez em prantos. Fala comigo, olha, hoje é dia de festa, busca aquele cordeiro mais cevado, o mais gordo, o novilho, sabe aquele bezerrão? Pois é, busca ele lá agora. Nós vamos nos alegrar. E ele ainda diz para os servos dele: meu filho estava morto e ele reviveu. Estava perdido e ele foi achado. E começaram a se alegrar. Mas quando ele pede a herança, ele não está dando o pai como morto. Mas no versículo 24 o pai diz: quem morreu foi ele. Eu ainda estou vivo. Por quê? Porque mesmo perdendo, eu não me... Irmãos, escreve no rodapé da tua Bíblia, escreve no bloco de nota do teu celular: não se perca em meio às perdas. Nós estamos vivendo um período de perdas e muitos estão se perdendo com elas. Nós estamos vivendo um momento caótico e muitos estão se perdendo em meio a este momento. O pai perdeu o filho, mas ele não se perdeu. A fazenda estava de pé, os funcionários estavam trabalhando, tinha bezerro no pasto, a fazenda estava de pé, sim ou não? Mesmo eu perdendo o filho, eu não me perdi. Mesmo eu sofrendo alguma coisa, eu não me perdi. Escute, não se perca com as suas perdas. Tem gente que não suporta o não e a porta fechada. Tem gente que não suporta. Tem muitos lugares que não vão abrir mais quando a pandemia passar. Tem muitas igrejas, como foi dita, que abaixaram as portas. E o meu pastor, na reunião de obreiros na segunda-feira, ele reuniu todos os obreiros e ele disse: eu estou preocupado. Estou preocupado porque tem muitas pessoas que aceitaram a Cristo na pandemia. E eu disse: por que a preocupação, pastor? Glória a Deus por isso. O momento é de crise e Deus está enviando sedentos. E nós, pastor, temos que dar água. E ele disse: porém, muitos não vão voltar mais após ela. Há alguns em nosso meio, ele disse, que já se afastaram do Pai. As
perdas fizeram com que alguns se perdessem no meio do caminho. Não deixe que as tuas frustrações te faça perder o rumo da caminhada que Deus designou para você. Rodolfo, você não sabe a crise que eu estou enfrentando, o problema que eu estou passando na minha casa, na minha família, no meu lar, nas minhas finanças, na minha vida emocional. Você não sabe de nada, e eu estou te dizendo, resista. Mesmo que você olhe o texto, eram 100, se perdeu uma, isso significa 1% de perca. Eram 10 dracmas, se perderam uma, eram 10% de perca. Era 2 filhos, se perderam, era 50% de perca. Mesmo que as percas aumentem, mesmo que você perca tudo como Jó, resista. Deus vai te preservar e Ele vai recomeçar na tua história. Deixa eu encerrar, versículo de número 25. Ora, o filho mais velho, ele estava no campo, e quando ele voltou, ao aproximar-se da casa que era dele, ele ouviu músicas e dança. A Bíblia diz: chorai com os que choram, e se alegrai com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil. Chegar em um velório, uma casa de luto, e chorar com aquele que perdeu um familiar é fácil. Mas eu quero ver dançar quando a música não é tocada para mim. Eu quero ver me alegrar quando a alegria não é voltada para mim. E o texto diz que ele se incomodou com as músicas e com a dança, pelo simples fato que não era para ele, e sim para o seu irmão. Cabe eu e você se identificar no texto. Aonde eu estou? Vivendo como se não houvesse amanhã? Perdendo e sendo perdido? Ou indignado com a alegria daqueles que estão felizes? A Bíblia diz que ele está indignado e não consegue se alegrar com a alegria daquele que está sorrindo. Sabe por que ele não consegue? Porque ele deu uma espiada. A Bíblia diz: Pai, o Senhor mandou matar o bezerro cevado. Pai, o Senhor está se alegrando. No versículo 30 diz assim: ele desperdiçou tudo. Olha aonde que ele está olhando. Pai, eu estou incomodado com o novilho, e eu não tive nem cabrito. Olha onde ele está olhando. Pai, eu estou incomodado com as músicas e com a dança. Pai, olha onde ele está olhando. Pai, ele desperdiçou a tua fazenda. Momento nenhum ele viu o luto ou a dor do pai. Momento nenhum ele viu a frustração do pai. Mas ele observou bem de perto o fracasso do irmão. Eu sei aonde ele estava. Ele gastou tudo com as meretrizes. Ele desperdiçou tudo. E o Senhor faz esse banquete. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Por quê? Porque eu já dividi por vocês. Entretanto, era preciso nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e ele reviveu, estava perdido e foi achado. O irmão entrou na festa depois. O pai abraçou os dois se reencontraram, fizeram amizade, fizeram as pazes, jantaram junto. Umas perguntas que ficam no ar: por que que Jesus não colocou o desfecho, se toda a história ele apresenta um final? Ele olha para a viúva de Naim, e aquela que estava chorando, ele diz: não chore mais. O menino ressuscita.
E eles voltaram. Ele olha para Jairo, a menina está morta. Ele ressuscita e a família é restaurada. Todas as histórias que Jesus conta, na sua totalidade, ele coloca o desfecho. Mas em Lucas 15, ele deixa aberto. Em Lucas 15, ele não fecha o texto, ele não encerra. E eu te pergunto por quê? Por que que Jesus não conclui? Os irmãos se reconciliaram e eles viveram felizes para sempre. A história não acaba, a história continua. Os componentes e os integrantes vão se alterando com os tempos e as épocas. E o Pai sempre está na porta. O Pai sempre está pronto. O Pai sempre está disposto a abraçar e a receber para recomeçar a história de alguém que se frustrou. Talvez seja o pior momento da tua história. E eu digo isso pautado na crise que está se instaurando no mundo. Prerrogativas do fim que se anuncia. Tudo se afunila para a manifestação da glória de Deus no arrebatamento. E o Pai está na porta, convidando os pecadores a se assentar para continuar com o banquete. Os fariseus vão ficar do lado de fora e eles vão dizer naquele dia: mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei em novas línguas, em teu nome os enfermos foram curados. E eu acredito que naquele dia o Pai vai dizer: no meu nome demônio sai, no meu nome os enfermos são curados, no meu nome. Mas eu não vos conheço. O problema não está no meu nome, o problema está em me conhecer. A história continua. Rodolfo, eu sou aquele que estou fiel ao Pai. Estou sofrendo muitas percas e muitos danos, mas nesta noite eu tenho a convicção que eu não vou me perder mesmo em meio à guerra. Rodolfo, eu sou aquele que já não consigo mais me alegrar com a música que faz o meu irmão sorrir, mas eu estou disposto a vencer o meu orgulho para se assentar à mesa com o meu pai e o meu irmão. Um grande pensador, ele disse: o perdão é muito fácil, até quando eu não tenha que perdoar. Eu encerro contando um breve testemunho. Aceitei a Cristo, fui batizado com o Espírito Santo, desci as águas do batismo, comecei a ministrar o Evangelho de Deus com poder, ousadia. Deus foi me capacitando cada dia mais. E uma vez em um culto, arrebatado pelas lágrimas do convencimento que servir a Cristo era e sempre foi a melhor alternativa, eu ouvi uma voz sussurrar em meu coração: tudo isso que você está vivendo não te garante a tua entrada aqui, porque a mágoa e o ódio que você tem do teu pai te impedirá de entrar no meu reino. Um filho rejeitado, abandonado pelo pai, órfão de pai vivo.
Ouvir isso do Deus acolhedor foi como uma facada em meu coração. Mas eu me levantei e eu entendi que mesmo na humilhação, o Pai nunca me abandonaria. Fui lá, reconciliei com meu pai. Esses dias no Sexta Crente, que o pastor Henrique estava citando, na live que a gente faz toda sexta-feira, às 10h33 da noite. No final da mensagem eu fiz o apelo e disse: tem alguém para aceitar Jesus? Meu pai escreveu embaixo: eu quero aceitar Jesus. Não importa o quanto você caia, Deus sempre estará disposto para te levantar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, bem forte, por essa palavra? Meu Deus, glória a Deus. Queridos, quero diante da igreja agradecer ao meu amigo Rodolfo por ter vindo em meio a essa pandemia, ministrar essa palavra. E eu sei que Deus falou fortemente em nossos corações, no coração do povo que está nos assistindo aí na live. Eu quero desejar de todo o meu coração toda sorte de bênção sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre a tua filha e sobre o teu filho que está vindo aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe. Você mora no nosso coração. Eu presumo que você volta antes do neném nascer. Aleluia. Igreja, se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto. Quero agradecer a você que está firme nessa campanha. Como uma frase muito forte que foi dita, muitas pessoas estão se perdendo em meio às percas. Eu estive reunido com o pastor Rafael essa semana e a visão nossa é a mesma do teu pastor. É a mesma. Falamos até quando o presbítero Rodolfo falava na pregação, eu lembrei da nossa conversa. Muitas pessoas estão se perdendo em meio às percas. Tem muitas pessoas que infelizmente em meio a essa pandemia perdeu o prazer de estar na casa do Senhor. Está indo em outros lugares, mas na casa de Deus a pessoa não vem. Se perdeu em meio às percas. Que você possa permanecer firme, porque o dia do Senhor chamar a sua igreja está muito, muito próximo, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. É um alerta que eu faço a todos vocês. Jesus está voltando. Nós devemos permanecer firme e fiel na casa dele, esperando o grande dia chegar. Amém? Queridos, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo, culto da família, às 19 horas. Que você possa estar vindo, trazendo a sua família. Eu repito o que eu disse domingo passado. De todos os lugares que você foi, desde março, o lugar mais seguro para se estar é dentro da casa do Pai. Não existe outro lugar melhor para se estar e mais seguro para se estar do que na casa do Pai. Então você que está nos assistindo aí, que está com receio, com medo, venha em o nome do Senhor Jesus Cristo, tenha fé. Todos os protocolos de segurança, de saúde estão sendo tomados, a igreja é higienizada antes e depois do culto, distanciamento, todo mundo com máscara. Então, assim, o lugar mais seguro para você estar é na casa do Pai, amém? Coloque a mão no seu coração, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quero deixar meu agradecimento aos meus filhos de coração, meu irmão Wesley e nossa irmã Danatiele, que esteve conosco aí, de Bálsamo, direto de Bálsamo para São José do Rio Preto. Foi um prazer revê-los, vocês moram em meu coração. Que o grande amor de Deus, a graça consoladora do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre as nossas vidas. E o povo de Deus diz: aplaudir ao Senhor com alegria. Está encerrado o culto em o nome de Jesus.